nessa noite também o Senhor vai falar com você, vai falar comigo, vai ministrar aos nossos corações, amém? Você que tem aí a sua criança, as professores estão levando elas aí para a salinha, onde elas vão ter o tempo delas ali também de aprendizado, de conhecimento, onde tem um material sendo preparado para elas com toda excelência, com todo amor e carinho, onde também elas vão receber a instrução da palavra, porque é isso que nós cremos, sabe, irmãos, que a palavra de Deus, ela deve ser semeada em todo o tempo. Não existe boa oportunidade. Todo o tempo é uma oportunidade certa de nós semearmos a palavra do Senhor, amém? Amados, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí comigo, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos dar continuidade, talvez você não estava aqui no domingo passado, mas eu iniciei aqui uma série de mensagens com o tema Inimigos da Alma. Quem estava aqui no domingo passado, amados? Amém, glória a Deus. Você que não estava, eu recomendo você ir lá no canal da igreja, no YouTube. Entra lá, vê a primeira mensagem que foi da semana passada, que eu falei sobre um inimigo chamado ansiedade. Talvez esse não é o seu caso, mas eu trouxe aqui a palavra de Deus mostrando que todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos debaixo do ataque desse inimigo que muitas vezes tem destruído tantas pessoas, tem tirado a paz, tirado a alegria, roubado os sonhos, os planos e, por que não dizer, a vida de muitas pessoas. Tem tirado a saúde de muitos, tem destruído sonhos, destruído planos. E nós, então, sobre a palavra de Deus, podemos ali observar o que o Senhor Jesus fala. Que primeira coisa que nós precisamos é tirar os olhos do problema e colocarmos os olhos em Deus, não foi isso? Segunda coisa que nós precisamos aprender é buscarmos viver por uma missão maior do que a gente. Que não é errado você trabalhar, não é ansiedade você se preocupar com a saúde, você cuidar do seu trabalho, você cuidar da sua vida, não é. Mas nós aprendemos que à luz da palavra, todo o excesso cometido nessa direção, que está trazendo dor, que está trazendo tristeza, angústia, é sim um problema. E que Jesus Cristo nos recomenda a não andarmos ansiosos. Que a palavra de Deus, ela vem com uma advertência. Por quê? Porque Deus está buscando nos preservar. E nessa noite, não diferente dessa mensagem da semana passada, eu quero falar aqui para você sobre mais um inimigo da sua alma. E sabe, irmãos, muitas vezes nós ficamos muito preocupados com aquilo que pode nos causar um dano físico. Nós ficamos muito temerosos com tudo aquilo que a gente julga que vai causar um mal material, não é isso? Hoje nós vivemos numa sociedade muito violenta, infelizmente, aonde a única garantia que você tem que você vai sair da sua casa e voltar é o quê? É Deus. Dentro da nossa casa nós corremos perigo? Corremos. Fora de casa nós corremos perigo? Corremos também. Mas muitas vezes, amados, a gente fica preocupado. Se a gente vai assaltado, alguém vai ser assaltado, alguém vai roubar nosso telefone. O que será de nós se roubarem o nosso carro, se entrarem na nossa casa e pegarem de nós um bem material? Ou o que será de nós se alguém nos violar, se nos ferir fisicamente? Mas sabe, amados, nessa série, os inimigos da alma, eu quero falar para você sobre inimigos invisíveis, mas que são poderosos. Assim como esse primeiro inimigo que eu comecei falando na semana passada, que é o inimigo chamado ansiedade. E eu trouxe aqui para vocês dados do que esse inimigo tem causado. Que apesar da ansiedade não ser considerada uma doença, 50% dos casos que estão dando entrada nos hospitais hoje são decorrentes da ansiedade. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde a gente está sendo pressionado o tempo inteiro. E se a gente não escolher aonde nós vamos colocar os nossos olhos, como vamos lutar contra esses inimigos invisíveis, nós seremos presas fáceis, sim ou não, querido? Porque a gente se assusta com situações que parecem perigosas. Agora, situações que não parecem tão perigosas, você vai fugir por quê, querido?
Se uma situação ela não passa nem perto de algo que te ameaça, pelo contrário, você vai só se aproximando dela. E nessa noite eu quero trazer essa ministração da palavra sobre mais um inimigo da sua alma e da minha alma. E o nome desse inimigo chama-se depressão. Irmãos, talvez algumas pessoas pensem assim: poxa vida, mas eu vim aqui para escutar uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Fica tranquilo que você vai receber essa palavra. É essa palavra de Deus que está sendo pregada, e eu tenho certeza que ela vai trazer isso para você. Mas o fato de Deus ter nos dado esse privilégio de ter uma voz e poder falar, eu preciso falar disso, não apenas como uma ministração, e não estou diminuindo o valor da ministração, mas eu falo aqui de um assunto que é utilidade pública. Porque vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos de vocês que estão aqui conhecem alguém que já tiveram depressão, ou que estão nesse quadro agora, ou quem sabe você passou por isso? Levante a sua mão. Essa pesquisa é básica. Você reparou? Todos levantaram as mãos. E se você ainda não conheceu, segundo os dados que estão divulgando por aí, eu vou dizer para você que esse dado mexeu muito comigo. Porque quando eu li que cerca dos 18% das pessoas ainda vão apresentar depressão em algum momento, isso foi um alarme para mim. Eu não sei se você sabe, mas 90% dos casos de suicídio são causados pela enfermidade chamada depressão. 90% dos quadros de suicídio. E você sabe por que uma pessoa se mata? Você acha que uma pessoa se mata porque ela quer morrer? Não. Sabe por que na maioria dos casos uma pessoa põe fim na própria vida? Porque ela quer parar de sofrer. Muitas vezes não é porque ela não gosta dessa vida. Muitas vezes não é porque ela não quer mais viver, mas certamente é porque ela não quer mais sofrer. Porque aquilo ali está causando tanta dor, tanto sofrimento, que ela quer colocar um fim. Outra informação que eu quero dar para você: a maioria das pessoas que se suicidam, as cenas anteriores ao suicídio, elas estavam sorrindo, fazendo planos, e parecia que estavam no melhor dia das suas vidas. Você já viu isso? Existem pessoas que dizem assim: vamos ficar atento, porque dão sinais. Nem sempre dão sinais. E na maioria das vezes, é aquela pessoa que parece que é a mais feliz. Não se iluda a pensar que esse inimigo só ataca pessoas que estão tristes. Não se iluda ao pensar que esse inimigo da sua alma, da minha alma, só vai me atacar num dia mau. Só vai me atacar se alguma coisa de muito extraordinária me acontecer. À luz da palavra de Deus, eu quero falar para você nessa noite como vencer o inimigo chamado depressão. Depressão tem cura, irmãos? Perante a medicina não, mas diante do médico dos médicos tem cura. Porque depressão é uma enfermidade da alma, e alma quem cura é Jesus Cristo. Médicos, remédios são ferramentas, mas o único que toca a sua alma e te cura chama-se Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vamos lá para a palavra, amados. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 4, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os seus deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve o que, amados? Elias teve medo e fez o que? Fugiu. Para salvar a própria vida. Quando chegou a Betseba de Judá, deixou o seu servo. Ele deixou alguém para trás e seguiu sozinho. 4. E entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, que é um zimbro, uma árvore muito grande. Sentou-se debaixo dela e orou pedindo o quê? Amados, o que o homem de Deus pediu?
a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados, ou eu não sou melhor do que os meus pais. Olha aqui para mim, queridos. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Eu quero falar para você, querido, sobre a luz dessa palavra. Eu quero deixar essa reflexão. E eu quero me ater aqui ao seguinte tema: vencendo a depressão. Diga comigo, vencendo a depressão. Mais forte. Aleluia. Como vencer a depressão? É possível vencermos esse mal que está se alastrando como uma praga, atingindo níveis sociais, intelectuais. Porque não sei se você observou, tanto a ansiedade como a depressão, na maioria das vezes elas andam juntas. Porque a ansiedade é o excesso de futuro, mas a depressão é o excesso do passado. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vamos observar aqui como Deus tratou a depressão de um homem chamado Elias. Mas primeiro a gente precisa entender o seguinte, que o texto descreve Elias totalmente deprimido. Quem era Elias? Elias era um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Era um homem de Deus, um homem de autoridade, alguém de impotência, alguém procurado pelas outras pessoas. Sabe aquela pessoa que é referência? Quando acontece algo, alguém vai bater na casa dele e vai procurar por ele. Elias era esse homem. Só que a palavra de Deus diz que ele recebe uma ameaça. Que ameaça é essa? Versículo 2. Diz assim: então Jezabel, quem era Jezabel? Uma mulher perversa, má, terrível. E a Bíblia diz que Deus levanta esse homem de Deus para ir contra essa mulher. Mas não era só ir contra essa mulher. Deus levanta Elias para ir contra o sistema daquela época, que estava sendo ali atuado por aquela mulher chamada Jezabel. E a palavra diz que Elias, através do poder e da autoridade de Deus, chega naquele lugar e ele vence e derrota um exército inteiro. Só que no outro dia, esse mesmo homem poderoso, cheio de autoridade, convicto, que certamente não duvidava do poder de Deus, ele recebe uma ameaça. Que ameaça que é essa? A Bíblia diz no versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro para dizer para Elias: não me importa a consequência, o que vai acontecer comigo. Amanhã eu vou fazer com você o que você fez com esses homens. Amado, sobre essa palavra eu quero dizer para você qual é o primeiro estágio que a depressão pode encontrar, que esse inimigo pode começar a atacar alguém. O primeiro estágio que esse inimigo da sua alma e da minha alma pode tentar te atacar, chama-se ameaça. Diga comigo, ameaça. Irmãos, a primeira coisa que aconteceu, o ponto inicial da depressão de Elias foi porque ele recebeu uma ameaça. Ele recebe uma ameaça e infelizmente, quando nós somos envolvidos e vencidos por uma ameaça, nós podemos entrar no primeiro estágio de uma depressão. Seja você alguém que está vindo aqui nessa igreja pela primeira vez, ouvindo essa mensagem pela primeira vez, ou seja você um cristão praticante de anos, esse inimigo pode te atacar sim. Durante muito tempo se dizia no meio da igreja do povo cristão que depressão era coisa do demônio, que alguém que estava depressivo estava debaixo de uma possessão demoníaca. Pode acontecer? Pode. Através de uma legalidade, o diabo pode entrar na vida de alguém, torná-lo depressivo, e com isso o diabo entrar e destruir? Pode. Segunda vertente que muitos falavam sobre esse inimigo invisível, mas que tem ganhado força, e que nós como cristãos, você como alguém que está buscando conhecer mais de Deus, precisamos conhecê-lo a cada dia mais de perto. A segunda vertente que se usava era: depressão é falta de fé. Vocês creem que Elias era um homem de fé, amados? Ele era. E um homem muito ousado. Mas isso impediu que esse inimigo atacasse ele? Não impediu. Você pode ser uma pessoa de fé e ainda assim esse inimigo chamado depressão tentar te atacar.
Você pode ser um praticante da palavra. Você pode ser alguém muito usado por Deus e ainda assim ser acometido com esse mal. Pode acontecer com todos. E o que a palavra diz foi que isso aconteceu com Elias. Através de uma ameaça que ele recebe, ele então entra no primeiro estágio da depressão. Sabe, querido, porque quando nós somos envolvidos e vencidos pela ameaça, a gente começa a dar o primeiro passo nesse estágio. Por quê? Vou te dar um exemplo. A ameaça de Elias era de morte. Aquela mulher falou para ele, ela era muito poderosa, e ela falou assim: olha, eu vou matar você. Amanhã, a essa hora, eu vou fazer com você o que você fez aqui. Eu não sei, sabe, querido, de qual forma esse inimigo está tentando te atacar. Talvez você está sofrendo uma ameaça na sua vida profissional. Talvez você está debaixo de uma ameaça no casamento. Talvez você recebeu uma notícia de que está com uma enfermidade e está se sentindo ameaçado. Talvez a ameaça que está rondando a sua vida é a ameaça da vida financeira. E quantas pessoas estão entrando num estágio depressivo porque estão debaixo de uma ameaça, às vezes de um diagnóstico, uma ameaça de um relacionamento rompido. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas entraram na depressão por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de um trabalho que não deu certo, por causa de um sonho que não foi para frente, por causa de um objetivo que não foi para frente. Então o que acontece com Elias é isso. Ele recebe uma ameaça. Esse foi o primeiro estágio que levou aquele homem a entrar nesse quadro de opressão. Segundo estágio que Elias sofre, e ele entra nesse estágio de depressão, chama-se medo e insegurança. Primeiro, Elias recebe ameaça. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele sentiu o que, amados? Medo. E o que ele fez? Fugiu. Quando ele recebe a ameaça, ele logo entra num estágio de insegurança. A Bíblia diz: e Elias ficou com medo. Amados, uma vez que nós fomos vencidos pelas ameaças, nós abrimos porta para o medo e para a insegurança. E quando a gente abre porta para o medo e para a insegurança, o medo nos escraviza. Sabe qual que é o exemplo que eu gosto de dar? É como as crianças, né, que tem medo do escuro. Por que a criança tem medo do escuro, você sabe? Porque no escuro ela vê coisas que não existem. Não é assim? Quando apaga a luz, a mente dela começa a produzir. Ai, tem monstro debaixo da cama. Ai, tem um monstro no armário. Ai, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. E nada mais é do que o medo que está produzindo fantasias na mente daquela criança. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Talvez você está debaixo de ameaças que estão produzindo coisas que não são reais na sua vida. Talvez esse inimigo está ganhando campo dentro do seu coração, na sua alma, através da ameaça. E você ficou com medo, você ficou com insegurança. Por quê? Porque o medo escraviza. O terceiro estágio da depressão, do quadro depressivo de Elias, sabe qual foi? Isolamento. Coloca aí para mim, por favor, o versículo 3. Diz que ele levantou-se para salvar a própria vida. Quando ele chegou em Beceba de Judá, ele deixou alguém. Isso significa que Elias caminhava com alguém, ele não caminhava sozinho. Ele tinha um servo, ele tinha um amigo, ele tinha um conselheiro, que quando a depressão começou a tomar conta dele, o que ele fez? Isolamento. Ele começa achando que estava resolvendo o problema e pensou: certamente isso é parte minha, tá? Certamente ele pensou: o que eu estou sofrendo aqui não é problema desse cara. Você quer saber? Eu vou deixar ele aqui e vou seguir minha vida sozinho. E foi o que Elias fez. Primeira coisa, ele se sente ameaçado. Segunda coisa, ele tem medo e se sente inseguro. Terceira coisa, ele começa a entrar num isolamento. A sensação de medo e insegurança, irmãos, nos leva a nos isolarmos das pessoas. Foi o que aconteceu com Elias. Primeira coisa que ele fez, ele teve medo, ele fugiu e ele pensou: eu vou abandonar, eu agora vou seguir sozinho. Amados, infelizmente esse estágio é aquele estágio que muitas pessoas estão vivendo, mas não perceberam. Estão sozinhas, não confiam mais em ninguém. O medo, a insegurança está te levando a querer ficar sozinho. Não, porque a cada dia que passa as pessoas estão piores. Deixa eu te dar uma notícia:
você também é gente. Pessoas ferem, pessoas decepcionam umas às outras. Se você foi alguém decepcionado, certamente você também decepcionou alguém. E foi isso que Elias fez. Ele fica sozinho, ele se isola. Mas aqui eu quero dizer para você, nós precisamos ter cuidado com o isolamento. Sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18, versículo 1? Diz assim, quem não gosta, essa é na minha tradução da linguagem de hoje, diz assim, olha, quem não gosta de estar na companhia dos outros, ele só está interessado em si mesmo, porque ele rejeita bons conselhos. Sabe por que muitas pessoas hoje estão preferindo animais do que pessoas? Porque quando você fala alguma coisa com um cachorro, ele não te responde, né? Graças a Deus, se te responder, você corre, viu? Querido, você bate no cachorro, ele vai para lá, daqui a pouco ele está lá. Você fala com ele como diz, se meu cachorro falasse. Irmão, ele não estava na sua casa mais não, viu? Ele já estava reclamando da comida, reclamando da caminha, reclamando do carinho, reclamando disso, reclamando daquilo. Você tinha pegado ele e mandado ele embora há muito tempo. E é o que muitas vezes a gente está fazendo com as pessoas na nossa vida. Sabe por que às vezes a gente quer se isolar? Porque tem gente talvez do seu lado que está sendo usada por Deus para te falar o que você não quer ouvir. Para te dar um conselho, para me dar um conselho que eu não estou preparada para ouvir, mas que é necessário. É preciso ouvir, é preciso escutar. Quarto estágio do quadro depressivo de Elias: desespero. A Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto caminhar um dia inteiro. Amados, Elias, antes de pedir a morte, ele já estava querendo morrer há muito tempo, porque ele estava indo para o deserto sozinho. Ele estava fugindo das ameaças de morte, mas estava caminhando para a morte. Deixa eu te dizer, tem horas que nós estamos fazendo isso. A gente acha que está fugindo de coisas que estão nos prejudicando, mas com as nossas atitudes parece que a gente está caminhando para mais perto do que vai nos destruir. E era o que Elias estava fazendo. Ele entra em desespero. Ele fugiu das ameaças de morte, mas estava caminhando para a morte. Por quê? Porque ele estava caminhando para o esgotamento mental. Sabe que as pessoas falam de estafa? O que é estafa? É um excesso de carga. É quando você já não aguenta mais. É quando já não dá mais para continuar. E quinto e último estágio do quadro depressivo de Elias, a última coisa que ele faz, ele se entrega. Ele se rende para a situação. Olha para você ver o que acontece no versículo 4. O que Elias vai fazer? Ele se entrega, ele se rende. Sabe quando a pessoa está vivendo a situação que ela fala assim, olha, basta, não dá mais para mim, eu não quero mais seguir. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e entregou, pediu para morrer. E ele não só quis, mas ele fala, já basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, ou seja, eu não sou melhor do que ninguém. Então acaba com a minha vida, eu não aguento mais sofrer, eu já não aguento mais essa situação. Para mim já não dá mais. Querido, quantos de nós muitas vezes estamos sendo assolados por esse inimigo invisível? Talvez você está pedindo a morte, mas não é porque você quer morrer, é porque você já não aguenta mais esse casamento, não aguenta mais essa tristeza, não aguenta mais a vida profissional, não aguenta mais a desilusão amorosa, não aguenta mais as traições de amizades. E muitos de nós não percebemos que esse inimigo está nos consumindo. Alguém disse que a depressão é como uma praga que consome a seiva da árvore. Sabe o que é seiva, querido? É o que mantém a árvore viva. Quando você corta a árvore, não parece que ela está chorando? Aquilo é a seiva. A depressão é essa praga que parece que está consumindo a seiva, ou seja, está consumindo a sua força. A Bíblia diz que Elias ora e ele pede a morte. Ele pede a morte, ele fala, basta, para mim já não dá mais, eu não sou melhor do que ninguém. Sabe, queridos, existem várias causas que provocam a depressão, mas também existem vários sintomas que a revelam. Uma pessoa deprimida, ela é tomada por uma desesperança crônica. É como se você estivesse usando uns óculos com lente cinza, sabe? Aquilo que era cor já não é mais. Aquilo que era belo já não é mais. Aquelas coisas que eu tinha prazer nelas já não tenho mais.
Foi o que aconteceu com Elias. Elias pensou que ele havia estado diante dos profetas. Ele falou: estou sozinho. E agora essa mulher vai acabar comigo? Agora de que adiantou eu ser fiel a Deus? De que adiantou eu obedecer? Existem muitas pessoas que já tiveram experiências com Deus, estão em quadros de depressão e ainda não perceberam. Estão se perguntando: de que adiantou as orações que eu fiz? De que adiantaram as entregas que eu fiz? De que adiantou a minha fidelidade? Sabe que um dos sintomas que uma pessoa está num quadro como esse de Elias é quando ela não consegue mais ver a vida de uma forma que agora ela ainda resta uma esperança. Tudo agora se tornou tão distante, tudo agora se tornou tão difícil, e a pessoa não consegue mais ver isso, querido. O que pode levar uma pessoa como Elias a entrar numa situação como essa? No quadro dele, querido, foi a ameaça, foi o medo. No quadro dele foram situações que vieram aqui agora, na minha vida e na sua vida. Como esse inimigo pode nos atacar? Através de problemas financeiros, perda de entes queridos, tantas situações que nos cercam, queridos. Nem mesmo nós, talvez você olhe para mim, querido, não se iluda, pode acontecer comigo também. Infelizmente, quantos pastores têm se suicidado? Graças a Deus agora já não está se ouvindo mais. Mas você sabe por quê? Porque se cortar aqui não sai água não, irmão. Se cortar sai sangue. Então se eu não me cuidar, talvez você está se chocando com o que eu estou te dizendo, mas aqui, irmão, o fato de eu estar aqui, isso aqui é só vitrine. O que garante o que vai acontecer comigo não é o que você está vendo, é onde as minhas raízes estão firmadas. É onde as suas raízes estão firmadas. É onde nós temos colocado os nossos pés, aonde nós temos firmado a nossa vida a cada dia. Esse homem, querido, era um homem que talvez ao olhar de todos, jamais aconteceria isso com ele. Jamais ele seria assolado. Só que ele faz uma oração, querido. E ele fala: Senhor, para mim basta. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não consigo mais lutar com isso. Você sabia que tem pessoas que entendem que nasceram com depressão, e muitas delas se entregaram porque não conseguiram mais lutar. Porque essa luta contra esse inimigo, ela pode ser árdua, porque ela exige perseverança, paciência, ela exige fé. Sabe que aí da palavra de Deus diz em Eclesiastes 1:29 que o homem paciente, ele esperará um determinado tempo, após a qual a alegria vai lhe ser restituída. Ei, querido, eu não sei de que forma esse inimigo está tentando te destruir, mas uma coisa eu vou dizer para você, o que a palavra diz em Salmos 43: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não tem quadro que Deus não possa mudar, não tem depressão que Ele não possa curar. E eu quero te dar aqui algumas notícias para concluir. Queridos, a depressão tornou-se uma verdadeira epidemia na nossa geração. Pessoas de todos os níveis sociais, de todas as idades, de todos os países são atingidos por ela todos os dias. Muitas morrem silenciosamente, mas eu quero te entregar uma palavra nessa noite: você não é obrigado a morrer nessa enfermidade. Você não vai morrer deprimido. A depressão tem cura, e quem está dizendo isso é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Sabe, querido, eu quero dizer para você: não se entregue como se você estivesse num beco sem saída, num túnel escuro. Ao contrário, lute. Veja a luz que brilha na tua vida, Jesus Cristo. Ele está com a mão estendida no final desse túnel, para te tirar daí, para te resgatar. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele te criou não para ser triste, derrotado, creia nisso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É
para isso que Ele aceitou morrer dolorosamente naquela cruz, para te dar vida, uma vida plena, uma vida abundante. Não aceite ser derrotado por esse inimigo. Ainda que você chore, ainda que você se estremeça, o Senhor é aquele que está com você. Ele vai te tirar daí. Sabe, queridos, eu aprendo aqui com Elias. Jesus Cristo, Ele tem um plano. Ele aceitou morrer para nos dar vida plena, vida abundante. A graça de Deus não dispensa a nossa parte. Diga comigo: a graça de Deus não anula minha responsabilidade. A graça de Deus não vai tirar de mim, de você, a nossa parte de querer lutar, a nossa parte de querer vencer. A graça de Deus não dispensa a nossa responsabilidade, mas ela põe em prática e te sustenta. Deus não age contra a liberdade, mas Ele quer agir de acordo com a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Deus não quer tirar a sua liberdade, Ele quer usar a sua vontade, para que a vontade perfeita dEle aconteça na sua vida e na minha vida. Sabe, queridos, o que Elias fez? A luta contra a depressão, ela é árdua. Ela vai exigir perseverança, paciência e fé. Mas acima de tudo, ela vai exigir algo que nenhum de nós aqui pode fazer, mas que nós precisamos decidir e deixar acontecer: um toque sobrenatural da presença. Quais foram as atitudes que Elias teve para poder vencer a depressão, amados? Quais foram as atitudes que aquele homem teve? Vou falar para você. Primeira atitude que Elias teve para vencer a depressão: eu preciso orar. Diga comigo: uma oração muda tudo. Primeira coisa que Elias fez, versículos 6 e 8. A Bíblia diz: e Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu e tornou a dormir. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você vai expressar as palavras em oração e só vai sair choro. Mas uma coisa eu vou te dizer: vai ter pão e vai ter água do seu lado. Vai ter pão, não vai te faltar pão, não vai te faltar água. Sabe o que significa isso? Sabe o que é mais lindo? Querido, muitas pessoas acham que Jesus é um personagem da Bíblia, né? Jesus não surgiu no Novo Testamento. Jesus é o personagem, não, Ele é a pessoa central da Bíblia. Desde Gênesis 1 até Apocalipse, no último versículo, Jesus está presente. Sabe quem estava presente com Elias lá debaixo daquela árvore? O próprio Jesus Cristo. O que é que tinha lá? Pão e água, né? O que é que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. O que Ele disse? Eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Sabe o que acontece, querido? Como nós vamos vencer? Orando, tendo comunhão com Deus. Para, querido, de desabafar no status. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca com quem de fato pode mudar a sua vida. Segunda coisa para vencer a depressão: eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Muitos estão sendo atacados por esse inimigo porque estão se alimentando de tantas coisas que estão aqui. Quando você olha, você está se achando o pior de todos os seres humanos, porque você não viaja como a outra pessoa viaja, você não troca de carro como o outro troca, você não veste como o outro veste. Mas uma coisa eu posso te dizer: Deus está com você. Você pode não estar suprindo a expectativa humana, mas se você estiver suprindo a expectativa de Deus, aleluia, levanta e coma do pão da palavra. Você está se alimentando de quê, querido, para vencer esse inimigo? Se alimentando da opinião alheia, você vai morrer, querido.
Se você depender do que as pessoas, só do que as pessoas te falam, você não vai sobreviver. Mas uma coisa eu te digo, que eu faço as palavras de Jesus valerem aqui. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão da vida, Jesus Cristo diz em João 6,57: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso significa que o que você come te sustenta. Se você se alimenta da palavra, ela te sustenta. Terceira coisa que eu aprendo aqui com Elias: como viver, como ser livre desse inimigo. Receba o toque de Deus. Diga comigo: eu preciso do toque de Deus. Amados, aqui ele diz no versículo 5 que Elias deitou-se e ele dormiu ali debaixo daquela árvore, e eis que um anjo tocou nele. Eis que um anjo tocou nele. Sabe o que essa palavra diz? Às vezes nós preferimos um remédio, nós preferimos uma terapia, nós preferimos qualquer outra coisa do que buscarmos receber um toque do Senhor. Senhor, me toca. Eu sei que se o Senhor me tocar hoje, como aquela mulher tocou nas vestes, eu serei curado, eu serei livre. Tem que receber o toque de Deus. Amados, eu volto a dizer: a terapia, o psiquiatra, o psicólogo, medicamentos, eles são todos instrumentos usados por Deus. Mas a depressão está na alma, e só Jesus pode curar a alma. Só quem criou, só quem fabricou, sabe como curar e restaurar. E a palavra do Senhor diz no versículo 5 ainda: houve uma ordem para ele: levante e coma. Quarta e última lição que eu aprendo: eu tenho que me levantar. Diga comigo: eu tenho que me levantar. Sabe o que fala esse levantar? Não é você ignorar o que está sentindo, não, mas é você agir conforme o que a palavra está te dizendo. Não é ignorar e dizer: não, está tudo bem, quando não está. Às vezes a gente caiu, querido, no automático, né? A gente pergunta assim: ei, fulano, você está bem? Tô. Está tudo bem. Hoje ainda pela manhã eu falei com uma irmã: pode falar a verdade. E quando eu falei assim, as lágrimas caíram no olho dela. Eu falei: você não está bem. Quando você era criança, talvez os seus pais, assim como os meus, isso era um costume, né? Batia na criança e falava: engole o choro, né? Engole o choro. A gente ficava, né? Ainda fazia isso, né? Sabe o que a gente estava aprendendo? Está doendo? Está sofrendo? Cala. Você sabe por que eles faziam isso com a gente? Porque fizeram com eles. Aí vem Jesus, vem o Senhor dos Senhores e fala com você: está doendo? Fala comigo. Está sofrendo? Conta para mim. Não sabe o que fazer, não? Vem para mim. Você não sabe para onde ir? Eu vou te falar. Busca-me e me achareis, quando me buscares de todo vosso coração. Sabe, querido, eu quero concluir com você essa mensagem. A palavra diz, e o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Vá e volte a cumprir o seu propósito. Não importa se eu estou falando aqui para pessoas que estão nessa situação, você já esteve, mas eu estou te dizendo algo aqui: eu não vou fazer parte dos que ainda vão estar. Amém? Você sabe por quê? Não é porque eu estou livre desse mal de acontecer comigo, não, mas é porque eu vou usar a palavra como o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você coloca de pé no seu lugar, o ministério de louvor pode vir aqui. Irmão, sabe o que é interessante? Dentre tantas coisas, a palavra depressão, ela significa pressão para baixo. Vem cá, Wendel. Depressão é pressão
para baixo. Seria mais ou menos esse movimento aqui, ó, tá? Agacha aqui, Wendel. Aí ele vai tentar levantar, tenta levantar. Isso aqui é depressão. Tenta. Ela exerce uma pressão que te põe para baixo. Às vezes você tenta, pode levantar, obrigada. Às vezes você tenta, fala, não, eu vou. Esse mal não está sobre mim, amém. Declare a palavra sobre a sua vida. Foi isso que Elias fez. Declare a palavra sobre a sua vida. Mas entenda, você só vai vencer esse inimigo. Eu só vou vencer pelo poder da palavra de Deus. Não é na sua força, não é na minha força. Mas o que você pode fazer hoje? Você pode crer? Você pode abrir seu coração para Deus, você pode orar, você pode falar com Ele. Então rasga o seu coração e fala com Ele. Você está se alimentando de quê, querido? O que você precisa deixar para trás, cortar, sabe, de verdade? Esse excesso de passado que está aí. Às vezes o medo de viver o futuro. Elias estava com medo de viver o futuro, irmãos. Estava com medo de viver o futuro. Mas aí ele olhou para o Senhor e falou, Senhor, tira a minha vida. Ele falou com Deus, ele não falou com o vizinho não, viu? Ele não falou com o vizinho. Ele não foi pular no status do WhatsApp. Estou querendo morrer. Não. Elias falou com Deus, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Com quem que você está falando as suas dores? Outra coisa, querido, não se isole. Não se isole. Não cometa esse erro de achar, o problema é meu. É seu? Não é não, querido. Você tem pessoas que te amam, mas acima de tudo você tem um Deus que te ama e que cuida de você. E eu quero dizer para você, existe cura para a sua alma. Existe cura para a sua alma, querido. Feche os seus olhos, com a sua cabeça. Fale com o Senhor. Está aqui alguém que sabe o que é isso. Está aqui alguém que sabe o que é ser curada na alma. Dá uma olhada para cá, para o altar, querido. Esse aqui é um testemunho de alguém que foi prisioneira da depressão. Queria morrer. Mas não é porque ela queria morrer. Ela queria parar de sofrer. Baixa estima, desesperança. Mas aqui, ó, Jesus curou a alma dela, amados. E é o mesmo que cura a sua alma. Jesus cura a sua alma. Jesus cura a nossa alma. Esse inimigo não vai te derrotar, querido. Lute com as armas que o Senhor colocou nas suas mãos. Aleluia. Vamos orar, querido. Vamos falar com o Senhor. Como é que está seu coração? Como é que está a sua alma? O que você está vivendo? O que você está sentindo? Fala com o Senhor. Conta para Ele. Deixa Ele ministrar a você. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar. Deixa Ele te tocar aonde ninguém mais pode tocar. Fala com o Senhor, querido. Deixa o Senhor falar com você, querido. Aproveite esse momento para Ele ministrar a sua vida. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ai, Jesus, nós te damos graças, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que cura. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que restaura. Ah, Jesus, nessa noite, eis aqui os seus filhos, ó Pai. Ah, Senhor.
quadro, Deus. Hoje o Senhor trouxe todas as estratégias, ó Pai. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Toca, Pai, no mais íntimo, no mais profundo, Deus. Ah, Jesus. Tira todo medo, Pai. Tira toda dor. Tira toda dúvida, Pai. Tira toda incerteza, Pai. Ah, Senhor. Assim como o Senhor fez comigo, Deus. Assim como o Senhor tem feito, ó Pai, comigo, ó Deus. Faça, Senhor, na vida dos teus filhos nessa noite, ó Pai. Ah, Jesus. Coloca, ó Pai, o teu exército de anjos, Senhor, para guerrear ao favor dos seus filhos, ó Deus. Dê-eles, ó Pai, mais fome, mais sede, Deus. Ah, Senhor, que eles venham, ó Pai, se deleitar no Senhor, ó Pai, descansar no Senhor. Tira todo medo, Pai. Tira toda dúvida. Tira toda incerteza, Senhor. Ah, Jesus. Que eles venham sair daqui, Senhor, com esse alimento, ó Pai, saciados, ó Pai, pela Tua palavra. Que eles venham, ó Pai, vencer este inimigo, Deus. Tira toda opressão, ó Pai. Tira toda depressão, Senhor. Ah, Jesus. Traz cura para os seus filhos. Traz a cura, Senhor. Ah, Senhor, eu coloco eles nas Tuas mãos. E eu peço, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, ajudá-los, ó Pai, a vencer este inimigo, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por um período bem longo na minha vida, eu tive esse quadro, mas Deus levantou pessoas para me ajudar a vencer, e eu consegui vencer esse quadro de depressão. E você, não sei se você está passando por isso, ou se tem alguém próximo de você que está passando por isso, vai conseguir também. Busca as estratégias certas. Busca se alimentar de pessoas que vão te trazer respostas certas. Eu tentei tirar minha vida 3 vezes. E na última vez que eu tentei, um homem falou comigo assim: esse aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? E eu fui curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso eu creio que a depressão tem cura, porque eu vivi na pele. E o que a Natália falou aqui sobre alimento, junto com a depressão, eu tive anorexia. Eu pesei 49 quilos com 1,77 m. Eu vestia 34. Mas o Senhor me curou. E eu tinha vários complexos de inferioridade. Tinha anorexia, mas Deus me curou. Deus me deu uma família linda. Por isso eu creio que a depressão tem cura. Se você está passando por isso, é só uma passagem, vai passar. Deus vai levantar anjos, pessoas, para te ajudar a vencer. Você está no lugar certo, um lugar onde tem cura, tem libertação, tem transformação, tem renovo, tem alimento todos os dias. Depende de você. Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar.
Vou dar aqui alguns avisos antes da gente ir embora. Essa semana tem célula. Se você não participa da célula, procure alguém, né? Algum líder de célula, alguém próximo de você aí que está à frente das células, né? É todas as terças-feiras. Levante a mão aí quem está aqui que é líder ou que participa de alguma célula. Aí você pode procurar uma dessas pessoas aí para você estar participando, para você se alimentar da palavra, para você vencer esse inimigo que a Natália falou aqui. Próximo.